eu fiz um comentário aí inicial sobre algumas coisas que eu capturei e pontuei aqui nessa abertura, Wagner. Pode passar. Não sei se você consegue aí. Pronto, beleza. Então, tem algumas imagens aí de um evento. Eu participei de alguns eventos pelo Brasil e a tentativa era tentar discutir com várias organizações qual é o estágio atual das medições, das medidas, dos indicadores, das métricas relacionadas à gestão de pessoas, que tipo de avanço se pretende nos próximos 3 ou 5 anos no que diz respeito a esse ato de medir, e em que estágio nós nos vemos nesse tal período avançado, depois de 3, 4, 5 anos. Esse evento aqui especificamente, nós reunimos vários núcleos de recursos humanos de várias empresas de um mesmo grupo. Então, a ideia aqui era como é que o RH, como é que a área de gestão de recursos humanos ou de gente de gestão de várias organizações de um mesmo grupo está lidando com essa questão envolvendo os indicadores. Wagner. E nesses eventos e nesses encontros, dois grandes blocos de questões apareciam sempre com frequência. O primeiro é essa ideia que eu chamei ali dos aspectos-chave das medições relacionadas a recursos humanos. Então, qualquer processo, temos custo, tempo, qualidade, quantidade, satisfação. E no nosso caso de RH, a satisfação às vezes se desdobra a satisfação do indivíduo, do empregado, a satisfação do gestor, e às vezes até a satisfação com alguns processos, o indivíduo que está saindo, de que maneira ele viu o processo de desligamento, uma coisa assim. E do outro lado, é que tudo que se faz em recursos humanos se faz com algum propósito. Então, se a gente tivesse que fatiar o que eu chamo ali de dimensões da gestão de recursos humanos, ou a gente faz porque a gente precisa de pessoas, ou porque a gente faz para manter pessoas, ou porque a gente faz para desenvolver, para capacitar pessoas, ou porque a gente faz para reter, ou porque a gente faz, em alguma medida, de algum modo, para desligar, para desconectar contratualmente e, às vezes, emocionalmente, pessoas com as quais a gente trabalha. Então, aqueles encontros lá, esses dois blocos eram sempre colocados na mesa. Os aspectos-chave de tudo aquilo que a gente faz no mundo da gestão de pessoas e as dimensões, a razão pela qual a gente desenvolve aquele trabalho naquele tal lugar. Vai. E ficou claro também de que nós podemos conectar uma coisa, se puder voltar, Wagner, ao slide anterior, esse aí, ó. Esse aí, veja, o custo, ou a despesa, ou os gastos, ou o investimento, qualquer que seja o nome que a gente dê naquela primeira caixinha, a gente permeia isso por todas as áreas, por todas as funções críticas da gestão de recursos humanos. Então, para aquisição de pessoas, ou atrair, contratar, temos custo. Para manter, temos custo. Desenvolvemos várias atividades relacionadas à capacitação, temos custo, ou investimento, ou gasto, ou despesa. Ou seja, em cada um daqueles eventos que eu mostrei ali, algumas imagens, a gente poderia correlacionar esses 5 aspectos-chave do lado esquerdo, que eles estão associados a qualquer processo no mundo da gestão de pessoas, com essas 5 dimensões da gestão de recursos humanos: aquisição, manutenção, desenvolvimento, retenção ou desligamento. Tudo que se faz tem um desses 5 grandes propósitos. Então, um desafio grande é correlacionar. Eu vou buscar custo, vou buscar satisfação, e se eu tiver que responder algumas questões sobre qual é a nossa capacidade de retenção, ou qual é a percepção que os empregados têm com relação à nossa organização, a gente pode buscar nessa caixinha chamada retenção os vários indicadores, as várias medições que a gente vai encontrar ali. E no próximo slide, o que a gente tentou refletir é o que a gente faz em diferentes áreas da gestão de pessoas. Por vezes a gente usa mais ou menos, ou quem sabe até nenhum indicador. E aí chamo de novo aqui a atenção a uma frase da Rosa, onde usar o indicador não é exatamente uma opção que a gente tem.
porque o Wagner colocou no início que não há gestão sem medição, não há como gerir se a gente não mede. Mas uma possibilidade é a gente estar um determinado departamento, um setor, uma gerência no mundo da gestão de recursos humanos, ou um subsistema da gestão de RH, pode estar nesse estágio zero ali. Não há indicadores, ou não há nenhum tipo de monitoramento, ou não há nenhuma decisão baseada em números. E esse foi um dos pontos que o Wagner colocou lá no início. Se isso é tecnicamente possível e se utilizamos algum tipo de bola de cristal para tomar decisões. Mas o fato é que, ainda nos dias de hoje, por uma combinação de razões, vamos encontrar essa ideia de que vários setores não se veem, diferentemente do que a Carol comentou, de que profissionais de algumas áreas, como os que lidam com remuneração, estão mais acostumados a utilizar a estatística, a utilizar dados numéricos para tomar decisões, assim como a Rosa mostrou aqui vários exemplos numéricos, é ainda possível que a gente encontre alguém no que chamamos aqui de estágio zero. E nós encontramos em vários desses eventos, pessoas ou profissionais, encontramos em vários desses eventos, muitas situações onde ainda não se vê ali necessário o uso de medições ou de indicador para a tomada de decisão. E aí vamos ao próximo estágio. Mas vamos também encontrar o que a gente chamou de estágio 1, ou seja, aquele profissional, aquele departamento, ou aquela gerência, aquela área que usa indicadores e toma decisões baseadas nesses indicadores e que utilizam medições e que monitoram o indicador, seja de custo, tempo, qualidade, quantidade ou satisfação dos clientes internos, satisfação dos gestores, pelos mais variados motivos e serviços apresentados. Então, a gente vai encontrar muitas organizações ou muitas áreas que estão no que eu chamei aqui desse estágio 1. Estágio 1, temos ali o básico, quanto custou, quantas pessoas nós atendemos, como é que nós vimos a qualidade do que nós fizemos, quanto tempo nós levamos e com que grau de satisfação nós produzimos nos nossos clientes. Mas vamos também ter o que nós colocamos aí, Wagner, de estágio 2. Então, o estágio 2 é que existem indicadores que tentam conectar os dados de recursos humanos com os negócios, com dados, com receitas, despesas, gastos, faturamento, etc., daquela organização. E a Rosa mostrou aqui dos vários indicadores, o quanto em algumas situações o impacto no indicador, Carol também comentou isso, o quanto o absenteísmo pode criar algum tipo de constrangimento ou de detração em alguns resultados ou em alguns números da própria organização. E de que medida alguns indicadores a gente consegue correlacionar o efeito dele nos negócios da própria empresa. Então, vamos encontrar profissionais ou setores que provavelmente estão aí nesse estágio 2. Não só conseguem medir aqueles 5 elementos nas 5 dimensões, como também conseguem correlacionar alguns indicadores e os seus impactos nos negócios da empresa. Alguns anos atrás, eu fiz um trabalho numa organização, tinha uma fábrica no interior de São Paulo, era uma fábrica que produzia um determinado eletrodoméstico, e eles conseguiam medir que cada 1 ponto percentual no absenteísmo gerava uma consequência na produção, na atividade produtiva de um determinado período naquela fábrica, daquela grande organização que funcionava naquele ambiente. Mas vamos também encontrar, Wagner, o tal estágio 3. São aquelas organizações que ela consegue capturar dados de mercado, os tais benchmarks de mercado, e ela tenta caminhar na direção do que a Rosa comentou, a ideia de ser mais eficiente no uso de recursos, de ser mais eficaz no alcance dos objetivos e de lidar com maior efetividade. Medir a coisa que deve ser medida com algum determinado propósito, de fazer o que deve ser feito naquela organização, naquele processo. E aqui é importante que desenvolver um benchmarking é diferente de fazer pesquisas. Eu vejo muito
nos grupos de RH dos quais eu faço parte, muita gente fazendo pesquisa. Como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Como é que a sua empresa lida com aquela questão? Isso não é exatamente o que o pai do benchmark, Jack Fitzer, diria que é um benchmark. O benchmark seria buscar uma boa prática. O benchmark seria buscar a profundidade naquilo que alguém faz e faz esse alguém ganhar vantagem competitiva. Então, ganhar vantagem competitiva através de uma boa prática, isso poderia ser uma boa prática. O que também não quer dizer que uma boa prática para o vizinho ou para a organização A seja também uma boa prática para todas as outras organizações, mesmo que conheçam aquela prática. Mas aquela prática pode ser inspiradora. Aquela prática pode nos ajudar a buscar soluções, outras soluções. Então, seria esse estágio 3. Ou seja, além de medirmos custo, tempo, qualidade, quantidade e satisfação, buscamos também referências de mercado e buscamos conexões entre os reflexos dos nossos trabalhos com dados relacionados aos negócios da própria empresa. E aí vamos ao estágio 4, que era um dos pontos, Rosa comentou sobre People Analytics, essa ideia de não só medir, como, de repente, prever que, se isso caminhar nessa direção, terá essa ou aquela consequência. Ou até mesmo prever que determinado empregado, dados certos dados, pode estar saindo daquela organização, ou, como a Carol comentou, uma certa vulnerabilidade numa certa área, em determinados períodos de aquecimento da economia, essa situação poderá gerar algum tipo de problema de evasão, de turnover, o turnover espontâneo, que é, às vezes, o turnover que mais cria problema, é aquele que o indivíduo eventualmente está saindo, o índice de saída, em detrimento da empresa talvez não desejar que ele saísse. Então, veja, isso que eu coloco aqui não é uma ideia definitiva, mas é só para tentar capturar das questões que nós colocamos aqui. Nós vamos encontrar empresas em diferentes estágios. E vamos torcer sempre para que esses estágios estejam realmente levando organizações a alcançarem níveis de excelência, a alcançarem a efetividade nos trabalhos ou nos processos que elas desenvolvem. Wagner. E aí, voltando à tela, fizemos, em todos esses eventos, uma medição sobre em que estágio aquelas organizações se encontram em relação a essas medidas, e um estágio, historicamente, é um estágio onde há um desejo de medir mais do que medem, e 3 são as razões mais comuns. A primeira razão, o acesso fácil a dados. Então, esses encontros mostraram e que a maioria das nossas organizações tem diferentes bancos de dados com diferentes dados que, eventualmente, não se relacionam. E, às vezes, o acesso não é muito amigável. Então, essa é uma primeira justificativa importante que é colocada. A segunda justificativa é a questão do conhecimento. Muitas pessoas que desenvolvem indicadores eventualmente não conhecem ou não pararam ainda para perceber que a maioria deles pode ser medida facilmente. E a terceira, muito explorada por eles, é a falta de demanda dos gestores, a falta de demanda das grandes pessoas que tomam decisões. Então, muitos me disseram assim, olha, eu até posso gerar esse número, nunca me pediram, mas eu não sei se eu terei demanda, eu não sei se alguém vai utilizar. Então, essas 3 variáveis, que é acreditar que não conhece, ou que não tem domínio técnico, ou que isso exige uma estatística ou um processo mais sofisticado, e na maioria das vezes não exige. A segunda, às vezes, a falta de acesso a bancos de dados, ou a falta de acesso a dados. E terceiro é a questão de falta, às vezes, uma cultura de tomada de decisão a partir do uso racional ou do uso de indicadores
que sustentam, que orientam, que nos ajudam a definir o que é e o que não é ou deveria ser prioridade. Wagner. E aí eu deixo aqui, aproveitando esse nosso encontro de hoje, que comemora, de alguma maneira, o Dia Internacional do Profissional de Recursos Humanos, eu deixo aqui o meu WhatsApp, o meu e-mail, e nesses 2 livros aqui eu colhi muito da experiência que nós temos aqui no Brasil. O da esquerda, temos muitos indicadores ligados à remuneração, cargos e salários, incentivos financeiros, e do lado direito aí de vocês é um livro que trata de indicadores em todas as áreas e em todos os subsistemas da gestão de recursos humanos. Deixa eu só alguns pontos aqui em relação a essas questões que foram colocadas. Carol já comentou 2 vezes uma coisa que ela tem sido bastante enfática, assim, se eu não vou usar um indicador, a pergunta é por que eu vou medir, né? Não vamos perder tempo medindo coisas que não vão servir na prática para nada. Tem uma ideia grande, é que a gente não usa realmente os indicadores para medir, a gente usa, como Carol disse, para tomar decisões. Então, se a gente não vai tomar decisões sob a pressão alta, é melhor a gente não medir a pressão alta. Se nenhum de nós tomar uma ação diferente porque a glicose subiu, é melhor nem medir a glicose. Se olhar um dado, um indicador num estágio ruim, não nos levar a nenhuma ação prática, o que a Carol nos pergunta é, então por que a gente está medindo isso? Uma outra questão interessante, a Rosa comentou sobre a importância de se ter patrocínio. Ou seja, quando a gente coloca indicador, há, em muitas situações, uma rejeição quando o indicador não mostra um cenário positivo e é uma fácil aceitação quando o indicador mostra algo positivo. De qualquer maneira, nós estamos mais preparados para agir do que para medir. Se alguém nos perguntar se medir é importante, todos nós diríamos que medir é importante. Mas raramente alguém, quando pensa num projeto, quando pensa numa ação, a maioria das pessoas não pensa no ato de medir junto com a ação que está tomando. Vai se preocupar, talvez, lá na frente, para saber se deu certo ou não. E a Rosa chama atenção sobre essa questão do patrocínio, e me lembrei aqui do pai da gestão de mudanças, chamado Derek Conner. Ele diz assim, se você não tem patrocínio, se a sua liderança não banca, se a sua liderança não sustenta a sua proposta de ter indicadores, ele diz assim, sensibilize a sua liderança para que ela se comprometa daqui para frente com o uso de indicadores e a tomada de decisão baseada em indicadores. Mas se você não conseguiu sensibilizar a sua liderança, tente mudar a sua liderança. Tente uma outra pessoa que possa liderar aquele projeto para ajudá-lo. Agora, se você não conseguiu sensibilizar, se você não conseguiu mudar a sua liderança, ele diz, se prepare para o fracasso. Então, a ideia de gerir medindo, ou a ideia de utilizar medições para apoiar a tomada de decisão, é uma coisa tão relevante e tão impactante que precisa ter essa liderança em todos os níveis, principalmente na alta cúpula. E, para fechar, tem uma regra que, para mim, é muito verdadeira, que medir influencia comportamento. Então, se alguém numa empresa disser, estamos agora conferindo de maneira diferente alguma coisa, pessoas que talvez não fossem tão diligentes vão passar a controlar ou a aprovar com um olhar diferente aquilo, né? Um exemplo, tem uma grande organização que achou estranho que o absenteísmo, parte dele era abonado pelos gestores. O absenteísmo era elevado, mas os gestores, o absenteísmo total, ele era elevado, mas o absenteísmo, após deduzido o abono, ele caía muito. Então, essa empresa resolveu, numa fábrica, colocar exatamente esse gráfico do absenteísmo e do absenteísmo com os abonos. Uma vez os abonos sendo colocados pelos gestores, o absenteísmo passava irrelevante.
mas a hora que ele era calculado sem o abono dos gestores, ele era elevado. A hora que essa organização, nessa fábrica, colocou no quadro esse gráfico, as pessoas, os gestores, começaram a olhar diferente para os seus abonos. Então, o que a Rosa comenta sobre essa atitude colaborativa, a hora que mais pessoas começam a enxergar os indicadores, começam também a olhar de maneira diferente para os seus processos, para os seus clientes e para as suas entregas. Perfeito. Marcelino, você que está com a voz aquecida, vou começar com você essa próxima, e depois a Rosa e a Carol, se quiserem comentar, fiquem à vontade também. Uma outra questão prática e bem interessante, porque trata de pessoas que estão começando na área de RH. Ana Paula Pereira de Souza, ela pergunta o seguinte: como é que uma profissional que quer entrar na área de gestão de pessoas pode se destacar nessa área de indicadores de RH? Tem algum caminho que a gente possa indicar? Tem alguma estratégia? Bom, um bom caminho ela já está seguindo, que é participando desse evento nosso aqui, que não vai responder nenhum décimo aí, nenhum um centésimo das dúvidas que ela certamente tem, mas vai oferecer algumas alternativas. Uma boa opção para a Ana Paula é, por exemplo, ter acesso a um livro que possa mostrar a ela quais são os indicadores que são comumente adotados no Brasil em relação a recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, remuneração, salários, gestão do clima, gestão do ambiente de trabalho. Então, ter um bom material nas mãos provavelmente vai ajudar a que ela abra os olhos em relação a essa questão. No Brasil, a gente tem visto nesses últimos anos essa função de medir, essa função de produzir corporativamente indicadores dentro da área ou da atividade relacionada à remuneração e benefícios. Então, a gente tem visto muito isso sendo colocado lá. Agora, o que eu penso também é que lá estarão os indicadores corporativos, mas que cada atividade de recursos humanos, se eu trabalho em recrutamento e seleção, eu posso ter os meus indicadores. Se eu trabalho com treinamento e desenvolvimento, eu posso e devo ter os meus indicadores. Se eu trabalho em folha, na área de pessoal, eu devo ter ali os meus indicadores. O que eu quero dizer é que os indicadores estarão presentes o que quer que ela venha fazer, mesmo que ela não trabalhe numa área corporativa que hoje acabou se responsabilizando sobre esse assunto.